O dia que eu quase fui morto por engano. Fala galera, Carlos aqui. Se inscrevam no canal, deem essa força para quem tá começando. E hoje eu vou contar para vocês o dia que eu quase fui morto por engano. Eu quase fui de arrasta para cima. Essa história não é fic, ela é muito real. Ela é muito estranha, mas ela, infelizmente ou felizmente, é real. Primeiramente eu vou contextualizar. Então eu me chamo Carlos, eu moro aqui na cidade de São Carlos há pouco mais de 10 anos, mas eu sou natural do Ceará e eu morei meus primeiros 17 anos de vida lá no Ceará. E aí com 17 anos eu vim para São Carlos, comecei a trabalhar, depois de estudar, e vez ou outra, sempre que eu pude, eu voltei para o Ceará, porque meus pais ainda moram lá, minha família também, alguns amigos, e eu sempre que posso volto para lá para passar as férias. E aí que começa a história. Em uma dessas vezes que eu voltei para lá de férias, que eu fui lá e fiquei lá um tempo lá, eu fui passar umas férias, minha ideia era ter ido para lá passar um mês. Nesse período meu pai estava fazendo tratamento e aí ele precisava de alguém para ajudar ele a fazer uns exames e acompanhar ele, então eu acabei ficando mais do que um mês, eu fiquei quase 3 meses lá. E aí eu ficava na casa dos meus pais, em Fortaleza, região metropolitana, e também na casa do meu irmão, que é outro interior de Fortaleza. E aí eu fiquei por lá nesse tempo, também aproveitando, descansando, porque eu não vou tanto para lá, daí quando eu vou eu aproveito bastante. E nessa de acompanhar meu pai nos exames, teve um período específico que estava todo mundo na casa do meu irmão, em São Gonçalo do Amarante, que fica acho que 2 horas de Fortaleza. Tava aí, meu irmão e meus pais também na casa do meu irmão, e tinha que ir buscar um exame na casa, não sei casa, tinha que buscar um exame do meu pai em Fortaleza. Era um período ali, salvo engano, foi 2019 ali, final de 2019, começo de 2020. Tava ali começando a pandemia. E tinha que buscar presencialmente, assim, hoje talvez seria uma coisa que seria enviada via e-mail ou essas coisas, mas tinha que buscar os exames que meu pai tinha feito lá em Fortaleza. Daí eu tava no meu irmão, eu sou uma pessoa bem resolvida para conseguir fazer essas coisas, né, meus pais são mais velhos, então eles têm dificuldade de lidar com as coisas mais burocráticas, e eu me ofereci, pai, eu vou lá pegar o exame, beleza, eu vou lá, pego o exame, dou uma passeada por Fortaleza e volto. E assim fiz, acordei de manhã, peguei busão, saí de São Gonçalo, fui até Fortaleza, região metropolitana ali, e a clínica que tinha que pegar os exames era uma clínica que ficava, acho que 2 quarteirões da praia de Iracema. Fui todo feliz, né, falei, eu vou pegar os exames do meu pai, mas claro, vou aproveitar e vou dar uma passeada pela cidade, pela beira da praia e etc. E assim fiz. Fui lá, cheguei cedo, umas 8 horas, já esperei a clínica abrir, peguei o exame do meu pai e fui ficar dando uma voltinha ali, livre, leve e solto pela praia de Iracema, aproveitando aquele paraíso que se chama Fortaleza, né, gente? Aquela beira-mar maravilhosa. Na época eu tava solteiro, aproveitei, abri o iFood amarelo, se é que vocês me entendem, e fiquei ali vendo uns boyzinhos ali no aplicativo, e ao mesmo tempo que andando pela orla da praia, aproveitei, fui almoçar, fui comer no Habib's que tinha lá, e assim fiz. E ali no aplicativo, troquei ideia com carinha, acabou, nessa troca de ideia, o carinha falou, vem aqui no meu apartamento e tal. Gente, é perigoso fazer isso? É perigoso fazer isso. Mas assim, eu falei, tudo bem que existe, o crime, ele não tem localização específica, mas assim, o cara tava me colocando dentro da casa dele, também tava com risco de acontecer alguma coisa com ele. O cara era bonito e tal, falei, não vou deixar passar essa, é arriscado, mas eu vou me aventurar. Então fui lá no apartamento do cara, a gente se pegou e tal. Cabe até uma história aí, mas eu vou deixar para outro momento. Beleza, peguei o cara, saí de lá. E aí já tava ficando um pouco tarde, né? Saí da casa, saí do apartamento do cara, e eu continuei andando ali pela praia, mas já no sentido meio que, sentido rodoviária, meio que passeando ainda, mas vou no sentido rodoviário, porque eu preciso pegar busão, preciso voltar para casa do meu irmão. E aí, na hora que eu tava voltando pra casa, sentido rodoviária, eu peguei uma avenida bem grande, assim, mas num bairro muito nobre, assim, tipo, apartamentos e casas muito, muito bonitos. Uma região nobre de Fortaleza ainda, que, salvo engano, poderia ser o Meireles, alguma coisa assim. Não sei se era exatamente, mas assim, era um bairro nobre. Só que tinha uma avenida muito grande e, assim, dentro dessa avenida tinha uma região com muitas lojas, mas tinha alguns quarteirões, assim, que às vezes, era um estacionamento grandão, assim, e tinha pouca movimentação de pessoas, e passavam muitos carros. Eu tava nessa avenida, fui passando por essa avenida, e aí eu vi que passou uma moto por mim, a história vai se encontrar meio que agora, passou uma moto por mim e essa moto parou lá na frente. Assim, eu não dei essa importância, assim, tipo, eu não falei, nossa, passou uma moto e ela parou. Não, tipo,
pra mim, tinha um cara lá na frente na moto, lá na calçada parado. Mas assim, eu não fiquei pensando sobre ele. E nem tive nenhum tipo de receio. E à medida que eu fui me aproximando, tava lá tranquilo, de boa, eu tava andando meio que olhando pra tudo que eu via, meio que passeando mesmo. E esse cara olhou pra mim, ele meio que quando ele olhou pra mim, eu olhei de volta e aí ele já meio que soltou. Você matou meu irmão. E eu fiquei sem entender. Eu travei. Eu falei, como assim? Eu não falei isso assim. Eu lembro que. Gente, eu não tenho algumas coisas que eu não consigo lembrar exatamente, eu acho que até pelo choque que eu tive. Mas eu lembro que eu falei exatamente isso. Você tá louco? Não. Não fiz nada com seu irmão. Eu falei algo só nesse sentido e fiquei travado ali, parado olhando pra ele olhando pra mim. E meio que eu fiquei em choque, assim, sem conseguir meio que também falar muito mais coisa. Eu só sei que eu fui tentando meio que assim, não, tá doido, tá maluco, eu não sou daqui, eu tô na casa do meu irmão. Ele falou, não, você matou meu irmão, tipo, eu lembro que ele falou muito pouco, mas ele falou isso e ficou me olhando, me encarando. E eu meio que tentando me defender, assim, ainda que meio que travado, um pouco passado da situação. Eu falei, não, eu não sou daqui, eu sou de... Ele perguntou de onde eu era, eu falei, eu sou de São Gonçalo. E aí ele meio que começou a falar, mas o que você tem aí atrás no seu bolso? Eu falei, aqui é um carregador. Eu peguei o carregador e meio que coloquei na minha frente mostrando que era um carregador. E mostrei também que eu tinha só um celular ali e tal, e meio que eu tava com uma sacola de exames do meu pai, assim, na mão também, uma sacola gigante, aqueles exames, assim, de raio-x, assim, grandão, e mostrei pra ele, assim, meio que eu não sou eu, assim, e em choque, assim. E aí ele meio que deu uma risadinha, meio discreto, assim, tipo, mas olhando fixo pra ele, olhou muito fixo pra mim por muito tempo. Aí ele falou pouquíssimo, ele só meio que falou que eu tinha matado o irmão dele e meio que perguntou o que eu tinha no bolso atrás. E aí eu mostrei pra ele. E aí ele meio que, na minha cabeça, não sei se aconteceu isso, gente, mas na minha cabeça ele falou, então tá, falou. E foi embora. Na minha cabeça ele falou isso, ele meio que se despediu de mim ali. E eu fiquei em choque. Eu não entendi o que aconteceu, fiquei com muito medo também, assim, tipo, e daí em diante eu já fui pra casa, fui pra rodoviária já pra ir pra casa, meu dia acabou ali, meu estado de espírito, assim, porque eu falei, cara, que doideira, poderia ter morrido, porque ele falou que eu tinha matado o irmão dele, lembrei, ele falou que eu tinha matado o irmão dele e que ia se vingar. Ele meio que não disse exatamente isso, mas ele falou, você matou meu irmão, e meio que parece que ele tava procurando quem matou o irmão dele. E aí eu lembro disso, assim, que ele falou que eu matei o irmão dele, ele perguntou o que eu tinha no bolso, e meio que na hora de ir embora ele se despediu, não falou, e meio que... tem uma leve impressão, uma leve memória que ele pediu desculpa. Mas como eu falei, gente, eu acho que como eu fiquei em choque, eu não consigo lembrar exatamente do diálogo, eu consigo lembrar do fato de, tira o negócio do bolso, você matou meu irmão. Isso aí eu lembro que de fato aconteceu, mas assim, tem alguma situação ou outra, alguma fala que eu lembro, mas parece que eu tenho medo de ser uma memória falsa, até porque eu tava ali travado no momento, assim. Mas a história foi essa. Eu quase fui morto por engano, porque se de fato o que ele me relatou era isso, que ele estava tentando se vingar de quem matou o irmão dele, talvez se eu não tivesse me justificado bem, talvez se ele não tivesse me olhado bem, talvez ele tivesse me matado de fato. Talvez eu tivesse morto. Por que eu acho essa história muito confusa? Porque parece até fique. Porque, tipo, eu até pesquisei depois, assim, e existe caso de pessoas que matam as outras por engano. Existe notícia disso, viu, gente? Então, assim, se vocês parecem com alguma pessoa e essa pessoa fez merda em algum momento da vida, a gente corre risco por causa dessa pessoa. Porque existe relato de pessoas que são mortas por engano. Então, assim, pode de fato ter sido isso. Ele ter achado que eu fui o responsável por ter matado o irmão dele e ter, vou me vingar, vou foder com esse cara. E aí, talvez me vendo ali com a justificativa e tal, ele falou, não, acho que não é esse cara, não vou, talvez cometa uma injustiça. Mas eu fiquei muito depois me questionando se não era um trote, se ele não combinou alguma coisa com alguém e meio que assim, eu vou fazer um trote com aquele moleque ali para fazer ele passar nervoso. Fiquei pensando se não foi um trote também de algum grupinho, assim, sabe? Depois eu fiquei pensando se ele não estava tentando me assaltar e essa foi a forma que ele encontrou de me abordar, de falar, você matou meu irmão, mas aí pra mim ficar ali parado ali, ele viu o que eu tinha ou não pra roubar. Mas assim, não faz sentido, porque quando a pessoa vai roubar alguém, ela vai lá e ela faz um furto, né? No caso seria roubo, porque seria mediante ameaça. Muito doutora Deolane. Aí está a doutora Deolane. Boa noite. Aí está. Muito obrigado. Ai, credo, não pega bem falar isso agora. Então, assim, eu pensei nessas hipóteses. Foi um trote, ou ele queria me assaltar e queria ver o que eu tinha, e aí quando eu mostrei o celular, ele viu que não tinha nada de interessante pra roubar, porque tinha um carregador e um celular velho. Eu lembro que eu tinha um J1 Mini, assim, um celular que era horrível de ruim, assim. Você tirava uma foto no celular e nem definição tinha. Eu fiquei pensando em hipótese, porque assim, foi muito maluco pensar de fato e acreditar de fato que foi o que ele me falou, que ele estava querendo se vingar do irmão que tinha sido morto.
É isso, galera. Esse foi o dia que eu quase fui morto por engano. Deixem aí nos comentários o que vocês acham que foi, assim, de fato. Se foi uma tentativa de assalto e ele usou isso para abordar, se foi um trote, ou se foi de fato o que ele me relatou. Eu sei que eu nunca vou saber de fato o que ele queria. Até hoje eu me questiono, mas eu nunca vou ter essa resposta. Eu vou ficar sempre na possibilidade de pode ter sido uma coisa, pode ter sido outra. Então é isso. Obrigado pela atenção de vocês. Se inscrevam no canal e até o próximo vídeo. Abraço.